Quer saber como é que a gente faz a simulação? Como é que a gente mexe aí com o simulador caixa? Faz o seguinte, me acompanhe nesse vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto agora. Quando você decide comprar um imóvel lá, que está lá no site da Caixa, você tem que tomar alguns cuidados, porque não são todos os imóveis que eles permitem financiamento. O que aconteceu comigo? Eu não estava tendo assessoria de um profissional e eu acabei escolhendo um imóvel e na hora que eu fui apurar a renda, sabe o que aconteceu? Aconteceu que não foi aprovado para mim aquele valor que eu precisava de fazer o financiamento. E eu lembro que na época, nossa, aquela situação me deixou muito estressado. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu não tinha a renda que eu precisava para ter aquele crédito, eu não tinha, e eu já tinha pago 5% do leiloeiro, tinha pago também 5% de sinal lá no banco. O que acontece com esses valores se de repente não desse certo? Eu ia perder esses valores, a Caixa provavelmente não ia me devolver esse valor. Geralmente eles não devolvem, a não ser que for algum caso de erro deles, aí pode ser alguma situação que eles acabam devolvendo. Mas aí você acaba correndo risco de ter que pagar esses valores. Leiloeiro, geralmente, assim, dependendo do leiloeiro, ele enche o saco, ele fala que a prestação de serviço ele já foi feita e tudo mais, aí depende muito aí do leiloeiro. Já vi casos aí de leiloeiro que devolve numa boa, mas não é muito bom você arriscar nisso, porque lá no edital ele está contemplando a situação. Se você não tiver o crédito aprovado, você vai acabar perdendo o que você deu de sinal. E nesse caso específico, nossa, eu corri para cima e para baixo, procurei orientação. Eu lembro que até que na hora que eu cheguei com uma pessoa que é da Gíria São Paulo, eu nem sei se ela trabalha mais lá, que é a Paulinha, se eu não me engano o nome dela. Ela virou para mim, ela me deu uma comida de rabo que você não tem ideia. Ela pegou e falou assim para mim, falou: Rogério, não sei se você sabe, mas isso daqui não é uma camiseta que você pega, coloca. Como é que você compra um imóvel e você não sabe se você tem condições de financiar ou não? Olha, rapaz, vai atrás da sua agência, verifica lá com eles, vê o que eles podem fazer com você, porque olha, aqui eu não posso fazer nada por você. Nossa, quando ela falou isso, eu fiquei assim, sabe, coração na boca, né? E sem falar que ela falou, ó, e corre, hein? Corre, porque se demorar muito, você vai acabar perdendo esses valores aí que você acabou dando de sinal, que você acabou de dando lá pro leiloeiro. Corre lá, senão você tá correndo esse risco. Nossa, quando ela falou isso, aí que eu fiquei mais nervoso ainda, né? Imagina, tá nessa situação, meu segundo imóvel, e não sei como é que eu fazia. E sabe qual é a solução que eu encontrei? Eu não sei como que eles deixaram, porque hoje eles não permitem mais fazer isso. Que eu fiz? Eu peguei e incluí o meu pai como renda para fazer parte do financiamento. E aí, dessa forma, eu consegui corrigir essa situação. Quer dar uma olhadinha nesse apartamento, só para você ter uma ideia? Ficava ali entre a Henrique Braglia e a Francisco Lippe, se eu não me engano, ali, é isso aí. Henrique Braglia e Francisco Lippe, perto ali como é que chama ali, do metrô da Parada Inglesa, um lugar muito legal. Inclusive, eu levei alguns amigos lá e confesso para vocês que eu fiquei com uma dó tremenda de vendê-lo. E esse imóvel, ele foi o primeiro imóvel que eu acabei fazendo o seguinte, eu acabei entrando com a ação de missão na posse. E só para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá, você acredita que o correio não, a greve dos bancos, ele atrasou a emissão na posse? A greve dos bancos naquela época atrasou a emissão na posse. Dá uma olhadinha nesse despacho aqui, ó, que foi a emissão na posse. Nesse caso, por exemplo, o juiz concedeu na época a desocupação em 15 dias. Dá uma olhada no despacho do juiz aqui, ó. Viu aí essa decisão? Então isso foi lá. Hoje
A maior parte dos entendimentos aí dos juízes é sempre conceder a desocupação em 60 dias. Antigamente acontecia muito isso. Eu já tive casos que o juiz concedeu desocupação em 48 horas. Isso lá no passado, né? Hoje já é mais raro, eles seguem mais ou menos essa linha. Hoje é 60 dias para sair na grande maioria dos casos. Então vai aí essa dica que eu te dou, e agora eu quero te mostrar como é que você faz a simulação para você de repente aí ter uma ideia dos valores. Eu vou colocar alguns passos aqui para você fazer a simulação. Para a gente fazer uma simulação na prática, eu peguei um imóvel aqui. Esse imóvel ele fica ali na cidade de Tiradentes. Segundo a Caixa, ele foi avaliado por R$107 mil e o valor mínimo de venda 62.337. E aqui são as características dele: área privativa de 34 metros quadrados, dois dormitórios, e aqui está toda a característica dele. Pelo amor de Deus, hein? Esse imóvel eu não fiz nenhuma análise sobre ele. Se você tiver interesse, se estiver assistindo a gente e se tiver interesse, tem que checar todas as informações antes de comprar. Uma coisa que eu já te falo, que eu já te destaco, presta atenção: esse imóvel ele não aceita a utilização de FGTS. Então, aí de repente você deve estar se perguntando aí, pô, Rogério, mas dá para usar FGTS em compra de imóvel em leilão? Dá para usar FGTS. Inclusive, o primeiro que eu comprei usando o meu FGTS. Então, esse daqui, nesse caso específico, não aceita. O que ele aceita? Ele aceita financiamento habitacional conforme está aqui, vocês estão vendo agora. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, esse valor de R$ 62.337,01, e vou fazer a simulação para vocês terem uma ideia de como que fica a simulação. Bom, agora eu estou no simulador da Caixa, inclusive eu vou deixar o link no descritivo desse vídeo para que você acesse com maior facilidade. Aqui estão os dados, né, do imóvel, lá. Qual é o tipo de financiamento que você deseja, seleciona dessa forma aqui, vai lá, em qual dessas categorias o imóvel se enquadra, coloca lá, valor, cidade. Se for o seu primeiro imóvel, não, olha, tá? Se nesse caso específico você não tiver imóvel no nome em São Paulo, você tira essa opção aqui, se você não tiver imóvel no nome São Paulo e cidades metropolitanas de São Paulo. Por que disso? Acontece que tem uma carta de crédito que ela é uma das cartas de crédito mais barata hoje no Brasil. Que é a carta FG. Se você não tiver imóvel no nome em São Paulo e cidades vizinhas, você consegue uma carta de crédito excelente. E ainda mais se você for CLT. Sendo CLT, as coisas ficam muito mais fáceis. Vamos para a próxima etapa aqui, ó. Próxima etapa você vai colocar aqui, ó, qual é o seu CPF, seu celular. Aqui eu estou colocando uma renda fictícia, tá? R$3 mil, coloquei uma data de nascimento aqui só para a gente fazer uma simulação. Essas três opções aqui, ó, aceito ser contatado pela Caixa Econômica Federal. Se você tiver interesse, seleciona. E os demais aqui, ó, possuo 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, somando todos os períodos trabalhados. Se sim, seleciona ele. Já fui beneficiado ou o imóvel objeto do financiamento com subsídio concedido pelo FGTS ou União. Isso aqui é a questão do Minha Casa Minha Vida, quando você é beneficiado, quando você tem aquele subsídio. Então, se você já teve esse subsídio em algum momento, seleciona lá. E caso aqui, ó, você tenha mais de um dependente para fazer o financiamento, você seleciona esse campo também. O que acontece? Quantas pessoas você pode colocar no financiamento aqui? Vamos supor que é marido e mulher. Marido e mulher e filho, por exemplo. Pode acontecer de você colocar essas pessoas na renda, e aí você compõe aqui a quantidade aí de compradores ou dependentes, ok? Vamos lá para a próxima etapa. Nessa simulação específica ele só me deu uma opção, FGTS, TR mais taxa de juros.
Inclusive a Caixa, tempos atrás, aí faz pouco tempo, ela inventou uma nova modalidade aí, que é a indexação através do IPCA. Nesse caso ele está mostrando esse gráfico aqui do IPCA, porém aqui nas opções que a gente tem de financiamento ele nem mostra essa opção. Então eu vou lá selecionar aqui essa forma que ela nos deixou fazer simulação e olha só qual que é o valor que ele nos deixou aqui, ó. Valor do imóvel 62.337,01. Olha só, aqui ele está falando, ó, prazo máximo de financiamento 80%. Olha, isso aqui pode ser que seja diferente, tá? Às vezes o simulador faz de um jeito, mas na prática acontece de outro. Isso aqui eu teria que checar para ver se ainda está válido essa informação. Eu tenho uma certa suspeita de que ainda está vigente na carta FG 10% de entrada, mas aí eu preciso confirmar. De repente aí eu verifico antes de postar esse vídeo, nos comentários eu deixo aqui para você. Bom, mas olha só, essa situação, vamos considerar que seja 20% de entrada na carta FG. Você vai financiar, ó, 49 mil, vai quase 50, e olha como é que ficariam aqui as prestações. Ficariam aqui, ó, taxa de juros de 5,5% ao ano, mais TR. Essa taxa de juros aqui, ó, não tem igual no mercado hoje. É a taxa de juros mais barata que você tem no mercado. E a maioria das pessoas acham que essa taxa de juros você só tem quando é Minha Casa Minha Vida. Olha, não é Minha Casa Minha Vida e você tem taxa de juros de 5,5%. Então isso daqui é uma informação muito interessante, muito válida de se analisar, de repente aí para o seu investimento interessante, também para uma casa própria de repente também seria interessante. Mas vamos lá, as prestações são essas daqui que ficariam nesse caso específico. Agora eu vou fazer uma simulação de uma pessoa que já possui imóvel em São Paulo. Vamos ver como é que fica. Eu deixei as mesmas situações que eu tinha deixado na simulação anterior. E agora vamos para o próximo. Tá vendo aqui, ó, ele abriu algumas opções que a gente tem. Se você selecionar essas opções aqui, ó, conta salário, com relacionamento, acontece que você vai acabar aderindo aí a um pacote de produtos do banco e aí eles vão te dar um desconto na sua parcela. Então acontece isso. Você tem que avaliar, né, se vale a pena para você. Eu tenho cliente que ele não gosta, ele não quer ter conta na Caixa e ele não quer ter, mesmo que ele tenha esse benefício. Mas tem o cliente que faz questão por conta desse desconto, chega a ser significativo a questão do desconto. Então vamos lá aqui, ó, taxa balcão, vou selecionar a taxa balcão, ele fica, ó, o que aconteceu aqui, peraí. SBPE, aquisição de imóvel adjudicado balcão, renda insuficiente para realizar a operação. O que acontece aqui, ó? Às vezes, em alguns momentos, na hora que você vai rodar algum tipo de simulação, ele mostra que não é possível. Porém, na hora que você vai para a realidade lá e roda mesmo o processo para verificar se realmente tem possibilidade ou não, pode ser que tenha possibilidade. Então, como eu disse para vocês, as regras na Caixa ela muda muito rápido. Pode ser que entre esse vídeo, eu rodo esse vídeo daqui a pouquinho eu já mude algumas regras. Tudo que eu falei para vocês aqui na questão de entrada já foi para o espaço já. Então, o interessante mesmo é você fazer a aprovação antes de tentar arrematar ou tentar de comprar esse imóvel que eu mostrei para vocês, por exemplo, está lá na venda online, né? Então, antes de comprar, o interessante seria checar essa questão do financiamento. Até onde eu sei, o SBPE está nessas condições que eu falei para vocês. Isso era até quarta-feira que eu conversei sobre a questão do SBPE, então estava válido. Então vai aí, como que você faz a simulação, quais são as precauções que você tem que tomar. E quanto à simulação, paramos por aqui. Então dá para você comprar um imóvel com essas condições. Só para você ter uma ideia, há poucos meses atrás foi comprado um imóvel por R$61 mil
e foi dado 10% de entrada. Eu estou te falando esses 10% de entrada porque essa carta de crédito específica, a carta de crédito FG, ela permite isso, então você tem uma condição peculiar, ok? Carta de crédito FGTS. Vou te falar de uma outra carta de crédito. Agora, essa outra carta de crédito já é a carta de crédito SBPE. Essa outra carta de crédito, se você tiver imóvel no nome, por exemplo, não tem problema, você vai conseguir ter acesso a ela, mas essa carta de crédito, a taxa de juros, ela já começa, ela já é bem maior. Eu ia falar quase maior, mas não, é bem maior. Agora, nesses últimos dias, teve aí uma reformulação do banco e ele acabou baixando a taxa de juros da carta de crédito SBPE, que é justamente para essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que já é o segundo imóvel. Então essa carta de crédito é uma carta de crédito diferenciada. E sabe qual que é o mínimo dessa carta de crédito? Quanto que você pode comprar? Essa carta de crédito, o mínimo, hoje está 50 mil. E o limite de entrada mínima não é 10% que nem a carta FG, ela é 20%. Só para você ter uma ideia, como essa carta de crédito da SBPE ela vem variando ao longo do tempo, teve um momento atrás que o financiamento mínimo dela era 100 mil e inclusive a gente teve que dar um lance até maior nos imóveis que a gente se interessou em comprar, justamente por conta dessa carta de crédito. Eu não conseguia financiar menos, o valor dele estava menos que 100 mil, né, ali na oferta que ele estava lá no lance. Eu tive que subir o lance para poder conseguir fazer o financiamento. Então, olha, essa dica é muito importante, hein? Fica atento ao valor dele, dependendo do valor que você tem de financiamento, você tem que dar um lance até maior para compensar, para você conseguir comprar. Então, só para você ter uma ideia aí de como que funciona essa dinâmica. Eu lembro, assim, nossa, hoje, assim, o crédito, o banco, eles são muito chatos na questão do crédito, está melhorando um pouco do que estava aí nos anos anteriores, mas eu lembro que teve uma época que você tropeçava ali na agência, você já ganhava crédito, estava muito fácil ganhar crédito. E nessa época eu já tinha saído da NET, eu não trabalhava mais como CLT e sabe quando vem uma vozinha assim dentro de você falando, ó, compra o máximo de imóvel financiado possível que você puder. E foi isso que aconteceu. Naquela época eu adquiri assim uns 3 financiamentos. Foi assim, eu falei, tem que aproveitar logo essa oportunidade que em algum momento vai acabar, e não deu outra, né? Tempos atrás aí fecharam as torneiras aí e acabou a farra do boi de financiamento, vamos dizer assim, né? E aí aconteceu. Bom, foi essa experiência que eu acabei vivendo. Segue a dica aqui para vocês da questão da simulação caixa, do simulador caixa. Então, se você acha que essa informação foi válida para você, lembra lá de deixar o joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Meu nome é Rogério Gomide, sou especialista em arrematar imóveis e leilão. Atuo nesse segmento há mais de 11 anos, com uma carteira de mais de 100 imóveis. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau! Então você vai entrar no site da Caixa, vai entrar nesse site aqui. E aí, entrando nesse site, eu vou deixar até o link aqui